Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta sexta-feira, 13 anos do Hospital do Servidor e como construiu para a saúde do Maranhão. Julgamento que vai então caçar Wellington e Fernando Braide, suspenso com pedido de vista da ministra, entendendo a denúncia da Câmara que pode caçar o prefeito de Eduardo Braide aqui em São Luís. E as notícias direto de Brasília. Tudo isso e mais agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você. A gente começa falando sobre aquela confusão na Câmara que envolve a Prefeitura de São Luís. E a Câmara de São Luís, hoje, emitiu nota oficial sobre o pedido de cassação do prefeito Eduardo Braide, protocolado no Parlamento Municipal. Segundo a Casa Parlamentar, uma representação protocolada por um auditor fiscal aposentado em nome de um grupo de aproximadamente 400 servidores municipais solicita a abertura do processo de cassação do prefeito Eduardo Braide por suposto infração político-administrativa e crime de responsabilidade. A representação acusa o prefeito de não observar a legislação, ao mesmo tempo em que haveria realizado cortes considerados ilegais nos vencimentos de servidores aposentados e pensionistas desde novembro de 2024. O vereador Astro de Ogum também falou sobre esse assunto. Pois é, gente, povo de São Luís, hoje estou aqui na minha casa aqui do Barreto. Eu estou vendo esse espetáculo, né, feito aí por várias pessoas aí, né, o senhor prefeito. Senhor prefeito, eu só vou falar o seguinte: o senhor sabe muito bem que não tem nada a ver com o seu salário, essa questão que deram entrada lá na Câmara, né? Até porque foi funcionário da própria prefeitura que deu essa entrada, né? A Câmara ainda não analisou nada, eu não sou presidente de Câmara, apenas eu estou lá na CCJ, a Comissão de Justiça, certo? Nada foi analisado, problema de afastamento, tá? Simplesmente o vereador Aldir estava presidindo a Câmara Municipal, eu estava lá presente quando chegou esse documento. E na hora que esse documento chegou, eu disse: gente, isso é coisa séria, suspende a sessão para analisar isso aí melhor, ver como é que é essa história, né? História que ainda vai continuar na Câmara Municipal, afinal de contas ainda não entraram em recesso. E o Tribunal Superior Eleitoral iniciou hoje o julgamento do recurso apresentado pelo PSC, que tenta reverter a condenação por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. O relator do processo, o ministro André Mendonça, votou pela manutenção da decisão que puniu o partido no Maranhão. Olha, mas a análise não avançou. A ministra Estela Aranha pediu vista, suspendeu a sessão. O caso chegou ao TSE após o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão decidir por 5-2 que o PSC lançou candidaturas femininas fictícias para cumprir a cota mínima exigida por lei. Além do partido, os deputados Fernando Braide, do Solidariedade, e Wellington do Curso, que está sem partido, também recorreram, já que seus mandatos podem ser impactados pela decisão. Falando em parlamento, a gente vai direto a Brasília com o Nildo Costa e as informações do Congresso Nacional. Boa noite para você, Nildo. Olá, Daniela Bandeira, um abraço para você e um abraço a todos. Segue para promulgação a proposta de emenda à Constituição que isenta os veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação do pagamento do IPVA. A PEC altera o artigo 155 da Constituição para proibir a cobrança do imposto sobre carros de passeio, caminhonetes e veículos de uso misto que tenham mais de 2 décadas de uso. A PEC também estende a regra para micro-ônibus, ônibus, reboque e semi-reboques, conforme ajuste de redação feito ainda no Senado Federal pelo relator senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. A medida deve beneficiar especialmente os estados que ainda não prevêem a isenção, como Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. Nos estados em que a isenção já está prevista em lei, como Rondônia, não haverá alteração prática. A proposta se soma à imunidade do IPVA previstas após a reforma tributária aprovada em 2023, a emenda constitucional 132,
que ampliou o imposto para veículos aquáticos e aéreos. No entanto, garantiu imunidade para aeronaves agrícolas, embarcações que prestam serviços de transportes aquaviário, embarcações utilizadas na pesca, plataformas móveis com finalidades econômicas e tratores e máquinas agrícolas. De Brasília, Nildo Costa, para o Dizendo Tudo. Obrigada, Nildo, por suas informações. Bom descanso. Terça-feira está de volta aqui no Dizendo Tudo, né? E olha, como tem sido então essa discussão sobre as mudanças da autoescola aqui no Maranhão? A gente vai ver na reportagem de Daniel Amorim e Odaí Oliveira. A aprovação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito muda a forma de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Pela nova regra, a principal mudança é que as aulas em autoescolas deixarão de ser obrigatórias. As aulas teóricas poderão ser realizadas no formato online, gratuitamente e diretamente no site do Ministério dos Transportes. Para obter a CNH, as pessoas ainda precisam fazer aulas práticas. A mudança é que elas não precisam mais ser realizadas exclusivamente em autoescola. A proposta não extingue as autoescolas nem os cursos por elas já oferecidos. A mudança é que os cursos teórico e prático poderão ser feitos fora das autoescolas, com instituições credenciadas ou com instrutores autônomos. Quem preferir vai poder continuar fazendo os cursos teórico e prático junto a essas instituições. Enquanto a nova norma não começa a valer, as autoescolas vivem um momento de muitas incertezas. Porque as autoescolas e todos os instrutores estão afetados e esperando os alunos com essa mudança para poder entrar. E nessa hora não entra ninguém, esperando acontecer essa nova mudança. Inclusive já estão ligando lá dizendo que eu quero liberar minhas aulas com 2 aulas, vai ser rápido, vai. E eu não quero entrar no processo de 20 aulas. E nesse acontecimento, muitas autoescolas estão quebrando, estão parando, os instrutores estão parados, estão dando aula só para os alunos antigos e os novos não aparecem por isso. De acordo com o Ministério dos Transportes, os candidatos ainda terão que comparecer presencialmente em algumas etapas obrigatórias, como registro biométrico, exame médico, prova teórica e prova prática. Uma das mudanças da nova norma é a redução das aulas práticas de 20 para 2 horas mínimas, nas quais o candidato pode escolher entre aulas em autoescolas tradicionais ou aulas com instrutores autônomos credenciados pelos Detrans. Entre os alunos, um dos pontos de vantagem destacado é a agilidade para concluir o processo de obtenção da CNH. Sendo um carro autorizado pelo próprio instrutor, é muito melhor. Agiliza muito. Para quem já sabe dirigir, aprendeu com os pais, agiliza bastante, porque não precisa estar ali tendo que, basicamente, fazendo 20 aulas, fazendo a mesma coisa, sendo que a pessoa já sabe dirigir. Então, agiliza bastante. Outra mudança é a possibilidade de o candidato utilizar um carro próprio nas aulas práticas. Segundo o Ministério dos Transportes, o veículo precisa atender aos requisitos do Código de Trânsito Brasileiro, como ter equipamentos obrigatórios em dia, manutenção adequada e documentação regular. E olha, meninas de escolas públicas aqui do Maranhão tiveram a oportunidade de competir em programação e também criação de jogos aqui no Maranhão. Meninas da rede estadual chegaram à etapa final da Game Jam Maraninas. Esta é a 4ª etapa do projeto, uma iniciativa que fomenta a produção de protótipos criativos e funcionais de jogos digitais com relevância social, cultural e científica. O projeto ele visa empoderar as meninas na fábrica de games, no mundo dos games, e não se trata apenas de games qualquer, trata-se de games pedagógicos, onde elas vivenciam as realidades da escola, integrando componentes da BNCC e transformando isso em projetos sociais e científicos dentro da escola. Para as meninas, esta é uma oportunidade que valoriza e amplia a participação feminina, fortalece a representatividade de meninas na cultura maker e na indústria de jogos. A maior parte da população acredita que na parte do game, dos jogos, na área tecnológica, as mulheres não podem dominar. A maior parte são os homens. Então, eu acho que sim, esse projeto ele ajuda a fazer as mulheres confiarem mais em si, porque as mulheres também podem conquistar o que querem, podem atuar onde querem, onde acreditam que é melhor para elas.
Meninas preparadíssimas para o projeto. A preparação foi bem tranquila, porque as meninas que nós escolhemos para participar do evento, elas são protagonistas do próprio ensino, são aquelas alunas que buscam, que estão ali sempre junto com a gente, perguntando, professor, o que é isso, como posso fazer para melhorar. E aí a gente teve as oficinas, o acompanhamento da equipe, né, que facilitou muito. E nós nos propusemos de verdade estar ali junto com elas para dar o melhor. A gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. São 6h11, a gente volta com informações sobre o assalto no Quatraque e homicídio em Pinheiro. A gente volta daqui a pouquinho no Dizendo Tudo, espera você aqui. De volta com o Dizendo Tudo, são 6h15 e a gente fala agora do assalto que foi registrado por câmeras de segurança na porta de uma barbearia. Um colaborador foi surpreendido enquanto estava ao lado da motocicleta, quando foi abordado por suspeitos e teve o veículo levado. Segundo informações divulgadas, o crime aconteceu de forma bem rápida. As imagens circulam nas redes sociais para auxiliar, então, na identificação também desses envolvidos. Moradores cobram mais segurança na região. E olha, a Polícia Civil do Maranhão cumpriu hoje, sexta-feira, o mandado de busca e prisão preventiva em desfavor de um homem investigado pela prática do crime de homicídio ocorrido no município de Pinheiro. Esse crime aconteceu no dia 28 de setembro. Tem, então, uma área bastante movimentada na cidade. Durante a ação criminosa, a vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo dentro de uma residência. Ele foi a óbito no local. Ainda de acordo com as informações do delegado, o caso gerou forte repercussão e inquietação social devido à gravidade e à dinâmica desse crime. Diante do fato, o Poder Judiciário expediu a ordem judicial contra o investigado, resultando na representação de sua prisão, e o preso foi conduzido à Delegacia Regional de Pinheiro, posteriormente detido e levado à unidade prisional, onde vai permanecer à disposição da Justiça. E o Maranhão atingiu uma marca histórica de transplante de órgãos. O padre José Ribamar é transplantado. Recebeu o rim depois de aguardar na fila, passando por hemodiálise. Ele conta como a doação mudou sua vida. É uma emoção muito grande, né? E digo essa emoção muito grande porque quem passou pela morte e percebendo essa sensibilidade da sociedade em doar, é uma emoção muito grande e quero incentivar, doe órgãos, inclusive é a minha luta de cada dia com públicos que eu me encontro de pedir órgãos. E sempre estou em contato com a nefrologia, com o centro de transplante, e que alegria quando me dizem 2, 3 pessoas foram transplantadas nessa semana, não só transplante renal, mas também de outros órgãos. O padre faz parte de uma estatística com um importante avanço no Maranhão. O estado ultrapassou a marca histórica de 100 transplantes de órgãos sólidos agora em outubro e 400 de córneas. Quer um exemplo? Em 2022, foram feitos 27 transplantes no ano todo. Os resultados são muito positivos, né? Quando a gente olha para trás, agora com a finalização do plano de aceleração de transplantes do Maranhão, após 3 anos de um trabalho muito árduo, de muita parceria e de muito apoio, né, do secretário Tiago, do governador Brandão, a gente olha para trás com um sentimento de dever cumprido. A gente está falando de vidas transformadas. São mais de 500 famílias maranhenses transformadas por esse ato de amor e solidariedade, mesmo em um momento tão difícil que é a doação. Então, a gente sensibiliza mais uma vez a todos vocês, doe órgãos, doe vida, fale sobre isso e nos ajude a salvar e transformar a vida de mais maranhenses. Com um plano de aceleração, o Maranhão tem avançado e quem já passou pela espera sabe bem da importância da doação e da conscientização das famílias. E a minha felicidade, quando eu vou num determinado lugar que diz, olha, meu filho morreu, ou meu marido morreu, ou outra pessoa, quando chega a equipe de captação para sugerir, para pedir órgãos, eu lembro sempre do Senhor. Então, me sinto feliz por ter passado pela hemodiálise, por um transplante e hoje também ser convicto, né, da doação de órgãos e de ser também esse que pede para que pessoas tenham a felicidade que eu tenho hoje de ser transplantado e de continuar a minha vida servindo a Deus e a igreja.
E olha, o Daniel Amorim tem informações sobre a apreensão de drogas feita pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal alcançou em 2025 o maior volume de apreensões de drogas já registrado no Maranhão. Até o momento já foram mais de 2.700 quilos de entorpecentes retirados de circulação. Isso representa um aumento de 49,5% em relação a 2024 e o maior patamar desde o início da série histórica recente, superando o recorde anterior, de 2022. Além disso, a última apreensão de entorpecentes realizada no estado em novembro já é considerada a maior da história da PRF no Maranhão. Na ocasião, foram interceptados mais de 900 quilos de drogas no município de Bom Jesus das Selvas. O grupo maconha e similares cresceu de forma ainda mais expressiva. Em 2025, foram apreendidos 2.171 quilos, o maior volume já registrado pela PRF no Maranhão. Em relação a 2024, o crescimento das apreensões foi de 71,6%. O skunk, droga de alto valor comercial, apresentou elevação sem precedentes. Entre 2023 e 2025, o aumento acumulado é de 427%. De 2024 para 2025, o salto foi de aproximadamente 229%. Essas são as informações, eu volto com você. Obrigada, Daniel. E agora os 14 anos de história do Hospital do Servidor do Maranhão. Instituição responsável pela gestão do Hospital dos Servidores do Estado, o Hospital São Luís completou 14 anos. Para marcar a data, foi realizada uma sessão solene com a presença dos colaboradores. A unidade é referência em assistência aos servidores estaduais vinculados ao FUNBEM. Ao longo deste ano, o Hospital dos Servidores realizou mais de 2 milhões de atendimentos, até o momento, entre exames, consultas e procedimentos cirúrgicos. É um momento muito significativo porque a gente está podendo fazer homenagens, reconhecer o valor da nossa equipe, reconhecer o valor do nosso Conselho de Administração e cada vez mais ressaltar o papel importante que o hospital tem na comunidade, na sociedade maranhense. Durante o evento foram realizadas homenagens para funcionários que se destacaram ao longo dos 14 anos de atuação da unidade de saúde. O Hospital do Servidor do Estado conta com pouco mais de 1.000 funcionários, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, anestesista e corpo administrativo. Entre os homenageados, a técnica de enfermagem Elisângela Araújo, que atua na unidade desde o início do seu funcionamento. A gestão é reconhecer nosso serviço de enfermagem e a felicidade imensa, muita gratidão. Além das homenagens, o evento contou com uma apresentação institucional dos resultados da assistência prestada em 2025, além de uma projeção das metas estratégicas para o próximo ano. E olha, falando sobre plano diretor, foi realizado aqui em São Luís um seminário, uma audiência pública para tratar sobre esse plano diretor. O governo do estado, por meio da Agência Executiva Metropolitana, da Universidade Estadual do Maranhão e da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, vai realizar 3 audiências públicas para a apresentação da versão preliminar do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana da Grande São Luís. Quando nós trabalhamos com um plano diretor de desenvolvimento integrado de uma região metropolitana, como é o caso de São Luís, nós analisamos 3 aspectos muito importantes. O primeiro são as dinâmicas ambientais, o segundo são as dinâmicas socioeconômicas e o terceiro são os arranjos de planejamento urbano e regional. Cada qual tem conjuntos de indicadores que mostram, como se fosse uma radiografia, quais são os nossos principais problemas e apontam para possíveis soluções. Então, quando nós trabalhamos com um PDDI em uma audiência pública, nós não apenas queremos apresentar quais são esses indicadores a melhorar, como também queremos ouvir a população sobre as impressões que elas têm sobre a realidade vivida nos municípios que compõem essa grande região metropolitana de São Luís, que no caso são 13. Os encontros vão acontecer nos 13 municípios que compõem a região metropolitana, de Axixá até a capital São Luís. Primeiro, a gente está colocando à disposição do público conhecer
todo o material que foi produzido até o momento, para que ele possa avaliar, possa observar e possa fazer suas contribuições relacionadas aos seus problemas, porque nós somos pesquisadores, cientistas, mas o público, a população é que vivencia os problemas, então elas precisam contribuir e apontar aqueles problemas que eles consideram que são fundamentais para que a sua vida seja melhor. O PDDI é um instrumento que estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano e rural, com impacto nas dimensões social e econômica. As audiências públicas, elas vêm exatamente para validar os dados coletados tanto em fontes primárias, IBGE, INESC, pesquisas de campo, com a própria população. Então, a gente tem os nossos resultados técnicos das pesquisas, que vêm no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e é exatamente nesse momento de escuta, de diálogo, que a gente confirma que esses dados, de fato, refletem a realidade de cada um dos municípios. A UEMA tem papel importante dentro do processo. Fico muito satisfeito quando a Universidade Estadual do Maranhão pode colaborar num projeto como esse. Em conjunto com a AGEM, nós pudemos desenvolver um trabalho que usou os nossos professores, especialistas em diversas áreas, nesse importante plano diretor de mobilidade de toda a região metropolitana. E olha, segunda dia de corrida dos servidores, a entrega dos kits foi realizada no Castelão. A expectativa é grande para a Corrida dos Servidores, uma competição aberta à participação de atletas nos naipes feminino e masculino para os servidores públicos do Maranhão. Para participar, tem que ser servidor. Tanto que para receber o kit era preciso apresentar contra-cheque, além de doar 2 quilos de alimentos não perecíveis. Essa aqui também é uma oportunidade para vencer os próprios desafios. Uma iniciativa muito boa, espero que continue, que tenha outros eventos também, que foi muito interessante. Muita gente que nunca nem correu também se desafiou. Então, acho bem interessante. A corrida vai acontecer segunda-feira, às 6 da manhã, na Avenida Litorânea. A entrega dos kits foi feita de forma organizada, no Estádio Castelão. Gente que já chega com disposição para os percursos de 5 ou 10 quilômetros, como Augusto, que faz questão de participar. Então, é uma oportunidade dos servidores participar da confraternização do Estado através do esporte. Isso que incentiva você a praticar mais esportes. Eu já participei da parte da natação, fomos campeões no geral. E agora vamos participar da corrida também para brilhantar essa oportunidade que a CEDEL, através do governo do Estado, faz para nós servidores públicos. Significa saúde, né? E agora a gente encerra a edição de hoje falando sobre saúde aliada a um seminário voltada para o sistema prisional. O Maranhão realiza seu primeiro seminário estadual dedicado à saúde prisional, reforçando o compromisso do governo do estado em qualificar a assistência oferecida às pessoas privadas de liberdade. É extremamente necessário e cada vez mais necessário a gente falar do cuidado integral à saúde das pessoas que estão privadas de liberdade. A gente precisa trabalhar na lógica, inclusive, da redução de danos à saúde sociais. E quando a gente fala de redução de danos, a gente não está falando só da saúde mental, a gente não está falando somente de álcool e outras drogas, a gente fala do contexto da saúde. Essa é uma articulação entre as secretarias da saúde e da administração penitenciária para garantir atendimento integral, humanizado e alinhado às diretrizes nacionais, com foco na organização dos serviços, vigilância em saúde e integração das equipes. É para a gente um grande desafio garantir uma política tão complexa quanto essa no ambiente de cárcere e confinamento. Então, por isso, o Seminário Estadual de Saúde Prisional é essencial para que a gente possa trabalhar, discutir novas possibilidades voltadas à saúde prisional. O seminário tem como objetivo apoiar as unidades prisionais de ressocialização na implementação e aperfeiçoamento de práticas que garantam um atendimento integral, humanizado e contínuo à população privada de liberdade, promovendo a integração das equipes, a troca de experiências e o alinhamento às diretrizes nacionais. Esse é um momento histórico, estou muito feliz de estar aqui representando o Ministério nesse momento aqui no Maranhão, porque eu considero que esse é um caminho para que a gente possa fortalecer a saúde dentro do sistema prisional. É reunir esses atores, debater as nossas fragilidades, mas também as nossas potencialidades, rever caminhos e fortalecer novos caminhos.
É isso, assim a gente encerra a edição de hoje do Dizendo Tudo. Tá de volta segunda-feira, no feriado, a gente espera você aqui. São 6h29. A gente volta na segunda. Bom final de semana para você e até lá.